Vamos falar um pouquinho sobre o orçamento secreto, que é a possibilidade do deputado ficar mandando dinheiro para tudo quanto é lugar sem aparecer, ficar quietinho ali, ninguém sabe que é ele. Com a derrubada do orçamento secreto, os parlamentares estão doidinhos por um substituto. Na Câmara, já há um texto pautado para esta terça-feira. Porém, ainda há certas incertezas sobre a votação. Essa proposta vai ser discutida diretamente com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Senado também trabalha nisso. A princípio, a ideia de Rodrigo Pacheco é evitar uma briga entre os poderes. Ele quer incorporar as medidas na PEC fora-teto e, para isso, já pensou em cortar as emendas de relator pela metade. Dessa forma, elas passariam a fazer parte de uma categoria chamada emenda individual. Ou seja, na prática, a redução das emendas de relator e o aumento das emendas individuais diminui o custo para um congressista permanecer na oposição. Assim, mesmo que não apoie o governo, ainda terá os recursos. Meu Deus, que desespero. As ideias são boas, Daniela Alves? Bom, essa é uma medida para tentar fortalecer, não é, o Congresso, os parlamentares. O que acontece? Que essas seriam as emendas impositivas, explicando para o público, basicamente, o parlamentar, não é, ele vai ter direito a determinadas quantias que o executivo vai precisar obrigatoriamente executar a partir dessas solicitações. Então, é exatamente isso que faz com que, não é, um parlamentar ele possa se fortalecer na oposição, porque o governo, o executivo, ele vai precisar executar essas demandas, ou seja, não vai ser uma negociação contrária, não é, do parlamentar precisar negociar para conseguir emendas e, a partir disso, né, ter que ceder algumas negociatas ali dentro do parlamento, né? Apesar disso, eu espero que as emendas secretas, individuais, né? Que é tanto nome que já colocaram de diferente que a gente se confunde, né? Mas o orçamento secreto, espero que isso não se tenha, se acabe definitivamente, mas parece que estão tentando manter de uma certa forma, não é, com o projeto de resolução que foi colocado, apesar, não é, do STF ter colocado como inconstitucional, basicamente, como a gente já disse várias vezes aqui. Por quê? Porque não era possível identificar quem era que estava solicitando este orçamento. Não é por isso que era chamado, né, orçamento secreto. Agora, dessa forma, se torna, eu imagino, não é, mais transparente essa situação e acaba tirando, obviamente, também o poder do executivo para cima do parlamento. Agora, Fernando Holliday, você que é um parlamentar atuante e sabe muito bem como funciona essa questão das emendas parlamentares, elas são necessárias para o exercício das políticas públicas. Na medida em que for aprovada uma PEC que aumenta o número de emendas individuais de cada parlamentar obrigatórias, ou seja, ele vai ter como exercer a sua política, encaminhar verbas para suas bases eleitorais sem precisar do executivo. Pode ser um contra-ataque do Congresso Nacional contra o governo, futuro governo, como quem diz, agora nós vamos fazer a nossa política e não precisamos mais negociar nada com vocês. Corre esse risco, Fernando? Olha, com certeza isso aumenta a independência do legislativo em relação ao executivo. Quer dizer, com o orçamento secreto, você tinha muito mais dinheiro na mão dos deputados, mas a execução, isso é, o dinheiro chegar lá na ponta efetivamente no que o parlamentar queria fazer, dependia da vontade do governo. Então, se você era da base, ok. Se você não era da base, não ia. Agora, com as emendas impositivas, não tem isso. O governo é obrigado a executar isso. Só que são valores menores, né? Nós estamos falando ali em um aumento de 50% do que os deputados teriam direito hoje. Foi, inclusive, eu me adiantei na pauta no início do programa. Somaria aí cerca de 19 bilhões de reais, pouco mais de 19 bilhões, 0,4% do orçamento da União. Só que acontece o seguinte, o governo federal, agora com a decisão do STF, que tornou o orçamento secreto inconstitucional, passa a ter mais poder. Isso é, ele vai ter ali concentrado mais verbas, por exemplo, para infraestrutura. Inclusive, parece que essa foi a pauta ontem à noite de uma conversa do Haddad com o Arthur Lira. Ele disse o seguinte, bom, agora que o orçamento secreto é inconstitucional,
Vamos pegar este dinheiro que estava no orçamento secreto e vamos mandá-lo para o Ministério da Infraestrutura e vamos fazer obras pelo país. E essas obras vão ser indicadas pelos deputados, evidentemente, da base do governo. Então, veja, o Congresso ganha um pouco mais de independência, mas, ao mesmo tempo, o governo também tem uma nova moeda de troca, porque o dinheiro que antes estava na mão dos deputados, agora vai para a mão do governo federal. Bom, esse dinheiro que está na mão de um e na mão de outro é dinheiro do povo, né? Pois é. Caio Mastro Domênico. Só para desenhar o que todo mundo falou, tentar falar a linguagem do povo, tá bom? Então, as emendas do relator, o orçamento secreto, como funcionava? Quando a gente disse que elas não eram impositivas, é porque não havia obrigatoriedade de pagamento. Quem aqui se lembra, no início do mês, quando o Arthur Lira sinalizou, na verdade foi final do mês passado, o Arthur Lira sinalizou que encontraria com Lula, né? E aí o que aconteceu? O Bolsonaro suspendeu o repasse das emendas do relator. Ele suspendeu, ou seja, o Congresso dependia da vontade do presidente para ter o repasse desse dinheiro, porque ela não era obrigatória, ela não era impositiva. A partir deste momento, quando ela passa para emendas individuais ou emendas de comissão ou emendas de bancada, elas são emendas obrigatórias, impositivas. Então, não há espaço de negociação entre Poder Executivo, Presidente da República, e Parlamento, que é o Congresso. Entende qual é a diferença? Então, o que passa a ocorrer agora, como o Holliday falou, é uma maior força, um maior poder financeiro na mão do Executivo, Presidente da República, e uma menor força financeira na mão dos parlamentares, que agora passam a ser coadjuvante e vão ali ficar na briga pedindo para o Executivo deixar que eles indiquem para qual obra vai o dinheiro, né? Então, a negociata só vai mudar um pouco, mudou o formato, mas a negociata vai continuar presente. Só que agora, né, o Legislativo mais submisso ao Executivo do que antes. Rodolfo Marins, você acha que o futuro Congresso vai ter um pouco mais de autonomia, independência, exercer um poder de fiscalização sobre o Executivo, ou vão se compor? Olha, é o que eles esperam, né? Mas, assim, eu quero dar parabéns pro Caio, porque falou de fato aqui, só faltou desenhar para explicar para quem está em casa. Eu acho que ficou bem claro como é que funcionava, né? E no governo do Jair Bolsonaro, nós não tivemos isso. Nós tivemos o Executivo segurando e detendo todos os recursos, né? Uma vez que esse era o papel dele. Agora o que a gente já começa a ver é um toma lá da cá. O toma lá da cá já começou dentro do parlamento, porque agora vai entrar um presidente que sabe se comunicar com esse parlamento aí. Toma lá e recebe daqui. Hoje são 16 milhões já, para começar em 2023, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, para cada um deles. 16 milhões. Somando, dá tudo o que o Holliday já falou, 19 bilhões. Isso já está declarado, tá, gente? Isso aí já não tem mais volta. É o que vai acontecer. Sobre a sua pergunta, Capês, nós vamos ter um executivo que não vai se preocupar muito com isso. Por quê? Porque os trâmites dessas negociatas já estão acontecendo. Quando o Poder Executivo começar a deter os poderes dele, essa negociata já não fará mais sentido pra gente, porque vai ficar na mão do parlamento. Eu comecei o programa falando aqui que quem decide tudo é o parlamento. Nós tínhamos no Brasil antes achando que o presidente era a força máxima, o executivo, e não é. É o parlamento. Então, quando você vai votar, já foi falado isso pro Caio também, preste bem atenção em quem você vai votar, porque agora a pessoa que você votou está lá decidindo para onde vai esse dinheiro.